A Bíblia e os usos e costumes. A questão dos usos e costumes entre os evangélicos brasileiros, e principalmente entre os pentecostais, não é matéria pacífica. As questões suscitadas são geralmente vinculadas ao uso de brincos, braceletes, colares, joias, roupas, batons, etc., os quais são tidos por algumas denominações instrumentos incompatíveis com a santidade de uma mulher evangélica, pois são elas as mais visadas. É verdade que algumas denominações pentecostais, mais antigas no Brasil, e que durante vários anos não toleram seus membros de usarem estes utensílios, vêm repensando tais concepções e tolerando algumas práticas, permanecendo, contudo, a concepção geral de que os ensinos bíblicos condenam estes usos e costumes. A prática evangélica tem demonstrado que nem sempre é fácil separar doutrina e costume. A primeira, de caráter permanente, ou seja, são verdades reveladas por Deus aos homens, imutáveis no tempo; a segunda, transitória, passível de mudanças. Considerando a importância do tema e desejoso de trazer-lhes um ensino bíblico maduro, propus no meu coração examinar alguns usos e costumes vivenciados pelos israelitas no decorrer de sua história, bem como os ensinos do Novo Testamento acerca da questão, a fim de contribuir na edificação da Igreja do Senhor Cristo. Usos e costumes entre os israelitas. O que a Bíblia diz sobre joias e brincos? O uso de tais adereços impede a comunhão com Deus? Examinado o livro de Êxodo 3.21 a 22, encontramos o povo de Israel que sai do Egito com utensílios de ouro e prata, como determinação do próprio Deus, e eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias; cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda, joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Ora, o texto traz uma verdade bíblica, qual seja, era a tradição dos israelitas utilizarem o ouro e a prata. Qual o uso que faziam deles? Encontramos em 1 Crônicas 29.19, o rei Davi oferecendo ouro e prata de sua propriedade particular a serem utilizados no futuro templo de Jerusalém, e não apenas o rei Davi, mas o povo contribuiu com suas pedras preciosas. Avançando na questão, veremos o uso do ouro e da prata pelas mulheres israelitas como peças de adornos pessoais. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-as. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Êxodo 32.2-3. O texto citado evidencia o uso de argolas ou brincos pelos israelitas, como parte da tradição hebraica. Disto decorre que a obediência do povo israelita a Deus não condicionava-se ao uso de joias de ouro e prata, usos de brincos, braceletes, etc. Vejamos mais um exemplo bíblico do relacionamento de Deus com seu povo e a questão dos costumes das mulheres israelitas. Ezequiel 16. 11 de dezembro, faz menção à mensagem trazida pelo profeta da parte de Deus a Israel. Nesta passagem o próprio Deus assume a posição de um homem israelita e compadece-se de uma mulher e a toma para si, dando-lhe presentes. Citamos na íntegra esta passagem para que não paire dúvidas concernentes às declarações aqui expostas. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz ou testa, em outra versão, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. As citações referem ao entendimento já exposto, qual seja, os usos e costumes praticados pelos israelitas não eram empecilhos à comunhão com Deus, fazendo parte da cultura israelita o uso de tais adornos pessoais. Há quem justifique uma postura mais conservadora concernente ao tema, fundamentado em Isaías 3.20. Quanto a esta passagem bíblica, o contexto da mensagem a partir do capítulo 3 demonstra que Deus não está preocupado com os usos e costumes das mulheres israelitas e sim com a situação espiritual do povo, os quais estão distantes da vontade de Deus, preocupados com seus próprios interesses, decorrendo disso uma profecia de julgamento sobre todo Israel e Jerusalém. As mulheres israelitas também serão julgadas por Deus, não pelo uso de braceletes, enfeites, etc., mas pela indiferença face à vontade de Deus. Esta profecia foi cumprida quando Israel foi levado cativo à Babilônia e Jerusalém destruída. Os usos e costumes e o Novo Testamento. Não há no Novo Testamento uma doutrina a respeito de usos e costumes. Encontramos algumas considerações dos apóstolos Pedro e Paulo sobre o assunto, a título de princípios norteadores às igrejas. O apóstolo Pedro em sua primeira carta escreve: e não seja o adorno desposo que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trouxe de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviam outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. 1 Pedro 3.3-5. Ora, o apóstolo está dirigindo uma palavra específica às mulheres casadas e em nenhum instante do texto há uma ordem direta de proibição.
Os usos e costumes citados servem para demonstrar a superioridade dos valores espirituais em relação à aparência exterior, de caráter transitório. O ensino de Pedro harmoniza-se com as admoestações de Paulo, a 1 Timóteo 2,9. Este recomenda que as mulheres usem trajes decentes e se ataviem com modéstia e bom senso. Assim, as expressões modéstia e bom senso sintetizam a concepção neotestamentária. Jesus e os usos e costumes. A preocupação de Jesus em seu ministério foi de fazer conhecida a vontade de Deus, realizando o plano da salvação. Seu ministério era tríplice: pregação do reino de Deus, ensino da palavra, cura espiritual e física. Jesus Cristo não estava preocupado em criar obstáculos ao crescimento do reino de Deus, estabelecendo normas sobre costumes a serem seguidos pelos seus discípulos. Pelo contrário, em Mateus 15 de janeiro de 20 Marcos 7,13, ele censura os fariseus que queriam com suas tradições invalidar a palavra de Deus, através de seus legalismos. Conclusão. Em face das considerações apresentadas conclui-se. 1. Era prática comum entre as mulheres israelitas o uso de joias de ouro, prata, brincos, braceletes, véus e outros adereços semelhantes. Esta prática fazia parte da cultura hebraica e não constituía empecilho à comunhão com Deus. 2. Os ensinos apostólicos, especificamente de Pedro e Paulo, fazem algumas restrições à prática de determinados usos e costumes à época, mas o essencial da mensagem é o princípio neotestamentário de uso de modéstia e bom senso nos usos e costumes. 3. Jesus Cristo durante seu ministério não faz menção de proibições sobre os usos e costumes. Suas críticas às tradições dos fariseus evidenciam a preocupação em não criar empecilho ao crescimento do seu reino, o que pode ser aplicável à igreja atual.